Esse aqui vai ser um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Geralmente eu faço vídeos mais técnicos, ensinando coisas específicas e tal. Esse aqui eu queria contar um pouquinho da minha história e ajudar as pessoas que estão com medo de começar. O que acontece? Quando você está olhando para uma área nova, é muito comum você ficar com medo daquilo ali porque é novo, né? E só que esse medo às vezes te paralisa. O problema não é você ter medo, o problema é você se paralisar por conta desse medo. E eu quero contar um pouquinho como foi comigo quando eu resolvi sair do meu emprego na CLT e entrar no mundo do empreendedorismo. E talvez o que funcionou para mim pode funcionar para você. Pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim, eu vou contar aqui e aí você tira suas conclusões aí. Vou me apresentar rapidinho, caso você não me conheça ainda. Então, eu sou Eduardo Correia, sou redator e copywriter desde 2017, então já vão fazer uns 8 anos que eu estou aí no mercado. E nesse canal eu te ensino como ganhar dinheiro escrevendo no digital, tá? Ou como trabalhar com a escrita de uma maneira que você seja desejado pelas empresas, tenha o seu trabalho valorizado e bem remunerado. Se te interessar, curte aqui esse vídeo e assina o canal para ver os próximos conteúdos, tem muita coisa bacana vindo aí. Já tem muita coisa bacana no canal também, que pode te ajudar. Vamos lá. O ano era 2014, quando eu enchi o saco do que eu fazia. E se você não sabe, eu era meteorologista na época, né? Nada a ver. Pois é. Eu era meteorologista, estava há 10 anos naquela área, tinha feito graduação, mestrado e estava na metade de um doutorado na UFRJ, lá no Rio de Janeiro. E aí eu resolvi largar tudo, quer dizer, não larguei tudo, eu resolvi largar tudo, mas eu não sabia ainda o que eu queria fazer. Depois eu, pesquisando e tal, eu resolvi migrar para a área de desenvolvimento pessoal, virei coach de carreira e tal, e depois de 2 anos eu virei redator. Mas a questão não é exatamente o que eu virei, mas o que eu fiz para vencer o medo de sair de uma carreira de 10 anos numa área. Na época eu tinha um salário muito bom, com vários benefícios bacanas. Eu estava numa das maiores empresas que se poderia trabalhar como meteorologista. Era um dos empregos assim mais desejados na época, assim, até porque não tinha muito emprego na época para meteorologista, hoje melhorou. E aí foi interessante que quando eu falava para as pessoas que eu queria largar aquilo, eu via na cara delas que elas estavam me achando maluco, estavam me achando doido. Olhando hoje para trás, assim, eu até concordo com elas. Eu estava doido mesmo. Só que eu estava doido para mudar. Porque aquele modelo de trabalho que eu tinha estava me frustrando. Porque quando você fica preso de 8 às 18 num lugar, fazendo um troço que você não gosta mais, é frustrante, né? É ruim, é chato, acaba te adoecendo, na verdade. Não cheguei nesse ponto. Mas eu ia literalmente me arrastando para o trabalho. E eu lembro que eu levei 9 meses planejando, arrumando as coisas, estudando e tal, as coisas que eu queria fazer para poder sair, para pedir demissão. E foram 9 meses em que eu descobri que trabalhar por dinheiro não dá certo, pelo menos para mim, porque apesar de eu ganhar muito bem, eu estava muito infeliz naquilo ali. E aí, quando eu resolvi o que eu queria fazer, na época eu resolvi ser coach de carreira. E é uma área nova, né? É uma área que ninguém conhecia na época. E é uma área séria, tá, gente? Tem muita gente, depois veio picareta para essa área e tal, queimou o filme, mas quando o coach chegou aqui, era uma coisa, ainda é uma coisa séria, mas ainda era uma coisa que tinha muito mais gente séria do que picareta. Então, assim, é uma metodologia que realmente funciona. Eu mesmo ajudei dezenas de pessoas a fazer transição de carreira. Os executivos chegavam para mim, me contratavam e eu ensinava eles, ajudava eles a trocar de área. Então, é uma metodologia muito bacana, mas ninguém sabia naquela época. E é lógico que quando eu olhei para aquilo ali, eu falei, cara, será que eu vou fazer isso mesmo? Será que eu vou entrar numa área que eu não sei como é que eu vou conseguir cliente, eu não sei como é que eu vou ganhar dinheiro, eu não sei como é que eu vou me manter. E aí realmente deu medo, deu bastante medo. Por outro lado, o modelo de trabalho para o qual eu iria, né, que no caso só tinha uma maneira de eu trabalhar com aquilo ali naquela época, que era empreender. Eu ia virar um prestador de serviço, né? Eu ia prestar serviço para as pessoas com aquela metodologia do coaching, completamente diferente da CLT. E aí o que acontece? Eu não ia ter salário fixo, não ia ter benefício, não ia ter nada. Então, não é todas as pessoas estavam me achando meio doido mesmo. E eu pensei. E uma coisa que foi interessante é que eu comecei a comparar, fiz até uma listinha, na verdade, dos benefícios e das desvantagens de cada um dos dois trabalhos, né? Então, eu ficar aqui como meteorologista, quais são os benefícios, quais são as vantagens e tal. E aí, se eu mudar e começar a trabalhar lá como coach de carreira, o que eu vou ter de benefício, o que eu vou ter de vantagem e tal. E aí eu percebi uma coisa interessante. De um lado da meteorologia, eu tinha uma lista onde os benefícios eram só financeiros, né? E alguns emocionais, baseados na segurança de ter aquele dinheiro. Mas tirando isso, não tinha mais nada. E do outro lado, eu não tinha isso, do lado prático, né? Não tinha segurança financeira, não tinha nada, mas eu tinha muita vantagem e benefício emocional
em trabalhar com aquilo ali que estava me atraindo. E aí eu pesei as duas coisas. E eu percebi, para mim, naquele momento, que o benefício emocional era muito maior do que o salário fixo que eu tinha se eu continuasse onde eu estava. Então, ali formou na minha cabeça uma coisa que eu trago até hoje e que eu não sabia. Para mim foi uma virada de chave muito grande naquela época. Eu não sabia que era possível a gente trabalhar com aquilo que a gente ama e ganhar dinheiro com isso. Hoje, isso já é um conceito muito disseminado no mercado de trabalho e tal, mas naquela época, em 2014, 10 anos atrás, isso não existia ainda, né? Ou então era muito incipiente. Como assim trabalhar com algo que você gosta? Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro para pagar as contas. Trabalho é trabalho, né? Muita gente hoje ainda pensa assim, tudo bem. Mas aquilo mudou na minha cabeça uma chave e a partir daquele momento eu percebi que eu precisava trabalhar com algo que eu gostasse. Era muito forte isso para mim. Isso transformou no meu porquê. E esse porquê, ele não matou meu medo. Que a gente não mata o medo, mas a gente consegue usar algo mais forte que o medo como alavanca. Foi o que eu fiz naquela época. Eu descobri por que que eu queria mudar. Por que que eu precisava mudar? Eu queria trabalhar com algo que eu gostasse. Eu queria sentir esse gostinho de acordar todo dia com vontade de trabalhar, com vontade de fazer aquilo ali que eu ia fazer. De não ter mais raiva da segunda-feira, vamos dizer assim. Então, isso foi uma coisa que para mim, foi muito impactante. Trabalhar com algo que eu gosto. Quando eu cheguei nessa conclusão, o meu medo, ele continuava lá, mas ele não me atrapalhava mais. Ele não me impedia mais de fazer o que eu precisava fazer. E foi quando realmente eu tomei a decisão de começar a planejar, avisar no trabalho que eu ia, dali a algum tempo, sair e tal, e as coisas fluíram. Acho que é a minha contribuição para você nesse vídeo. Você entender qual é o teu porquê. Por que que você quer virar redator freelance? Por que que você talvez queira largar a tua escola onde tu é professor há tantos anos? Ou talvez o teu serviço público? Ou a empresa que você trabalha há tanto tempo? E na época eu consegui também identificar duas coisas interessantes, assim. Eu me sentia muito preso, tendo que trabalhar todo dia de 8 às 18 dentro de um lugar. E isso estava muito no meu inconsciente, na verdade. Foi só quando eu comecei a mexer nessas coisas é que isso veio para a superfície. Então eu percebi que uma das coisas que me incomodavam muito, que gerava aquela frustração, além da atividade em si, das tarefas da profissão em si, do meu dia a dia, que eu não tinha mais prazer naquilo, o modelo em que aquilo estava inserido também me incomodava. E aí, quando eu olhava para o outro lado, né? O modelo em que eu trabalho até hoje, que é um modelo de liberdade de decisão, onde você decide o horário que você trabalha, onde você decide onde você trabalha, você pode trabalhar de casa pela internet, você pode trabalhar de manhã ou de tarde, ou folgar no meio da semana, se quiser. Esse modelo foi uma coisa que me atraiu demais. Naquele momento eu percebi que essa liberdade era o que alimentava o meu porquê também. Percebe? Que tem várias camadas aí. Então, eu queria trabalhar com algo que eu realmente gostasse no meu dia a dia, mas eu queria trabalhar num modelo que fazia sentido para mim. Provavelmente eu não ia querer trabalhar como coach de carreira empregado dentro de uma empresa. Como hoje, eu não vejo sentido ser redator dentro de uma empresa. Ou até mesmo fixo, remotamente, mas fixo, com horário fixo, respondendo patrão e tal. Não vejo sentido mais nisso, porque o meu porquê continua, percebe? Eu continuo com esse porquê muito forte. Foi isso também que fez com que eu saísse de coach de carreira para virar redator, porque eu fiquei 2 anos atendendo as pessoas, eu gostava daquele e tal. Aí eu criei um blog para escrever artigo, para divulgar o meu serviço de coaching e tal. E com o tempo eu fui publicando meus artigos, eu fui percebendo que eu gostava mais de escrever do que de atender. Olha que doido. E quando eu percebi isso, eu fui procurar como que eu poderia fazer isso. Por quê? Naquele momento, eu percebi que para eu continuar fiel à minha decisão de trabalhar com o que eu gosto, eu teria que trabalhar com a escrita. Eu teria que, de alguma maneira, virar escritor, sendo que eu nunca tinha pensado nisso na vida. Fui pesquisar no Google, descobri a profissão do redator freelancer, do copywriter e tal, fiz curso, corri atrás, me especializei, até que eu cheguei novamente na decisão de mudar. E em 2017 eu me tornei redator e copywriter em tempo integral. E sou até hoje. E é por isso que eu falo que a escrita mudou minha vida. Naquele momento, a escrita mudou minha vida. Ela foi o meu porquê alinhado com a decisão que eu tinha tomado lá em 2014. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Talvez você ainda não tenha achado o teu porquê. E por isso você ainda está aí empurrando com a barriga a decisão de botar o pé na água aí no digital. De começar a trabalhar com a tua escrita, de fazer um curso que vai te dar as ferramentas necessárias para você virar esse profissional que você quer e trabalhar todo dia com algo que você goste, ou com algo que te dê mais dinheiro. Se o teu porquê for ganhar mais dinheiro, beleza, não tem problema. Se olhar para você mesmo, para entender o seu porquê, o teu motivador principal, aquilo que faz teu coração realmente ansiar pela mudança, isso é essencial a gente descobrir. Isso vai nortear as melhores decisões da tua vida, assim como tem norteado a minha. Eu espero que
esse vídeo te ajude de alguma maneira, de alguma forma. Se ajudar, comenta aqui embaixo para mim, se você gostar e tal, se isso te ajuda de alguma maneira, comenta aqui embaixo para mim. Curte aí esse vídeo se você gostou. Se ficou com alguma dúvida também, coloca aqui que eu respondo. E a gente se vê no próximo vídeo.